Bom dia, pessoal do nono ano. Estamos hoje iniciando o processo de forma política administrativa do Brasil chamado populismo, certo? Algo que a gente já estudou em alguns outros países latino-americanos e agora chega a hora da gente estudar no Brasil, mais se aprofundando mais, um pouco mais, exatamente porque é algo que está mais próximo da gente aqui, certo? Foi algo que aconteceu em nosso país e é necessário que a gente entenda todo esse processo para que a gente entenda melhor sobre a política nacional, sobre a questão da economia nacional e assim por diante, certo, pessoal? Nesse período aqui, a gente vai estudar sobre Brasília, que é a atual capital brasileira. Brasília fica no centro-oeste, certo? Fica dentro do estado de Goiás e mais conhecida também como Distrito Federal. Foi construída, exatamente planejada para ser a capital do Brasil logo depois de 1950, certo? Por quê? Porque o Brasil, para quem não sabe, tinha como capital do país o Rio de Janeiro. Com a presença de JK no poder do Brasil, era um governo populista, certo? Mas era um governo também progressista. Ele estava sempre prometendo mais e mais construções, sempre prometendo desenvolvimento para o Brasil e assim por diante. Tanto que um dos lemas desse governo aí era 50 anos em 5, certo? Ou seja, ele queria construir 50 anos do Brasil, queria desenvolver 50 anos do Brasil em 5. E foi basicamente o que ele fez. Ele procurou sempre progredir o Brasil economicamente. E uma das suas feitorias foi Brasília, que construiu e está aí até os dias atuais, certo? Na capa do nosso livro, na capa do segundo capítulo do nosso livro do terceiro trimestre, tem uma fala de Juscelino Kubitschek, onde ele diz o seguinte: no dia seguinte da inauguração, passei sozinho pela Praça dos Três Poderes, lembrei-me da primeira vez que visitara Planalto, uma cidade que havia sido construída ali, no ritmo que fora julgado impossível. O Brasil ganhava uma nova capital e dava ao mundo um exemplo de trabalho e confiança no futuro. Aí a gente já vê alguns resquícios de um presidente que estava sempre querendo progredir, fazer com que o seu país crescesse cada vez mais, certo? E foi realmente o que ele fez, o que ele buscou fazer, dentre outras coisas que a gente não vai citar no momento, porque não é cabível no assunto que a gente está estudando a partir de agora, certo? Mas para a gente falar sobre o populismo no Brasil, começamos sobre a construção de Brasília, que é apenas um exemplo do que foi um governo populista no Brasil, o governo de JK, certo? Esses governos populistas, que foram vários, começam no Brasil em 1945, certo? Passa pela década de 50, pela década de 60 e assim por diante, certo? Passaram-se inúmeros governos, certo? E a coisa mais importante desse assunto aqui, até agora, é a questão do alinhamento aos blocos econômicos. Por quê? A gente tem que se lembrar sempre que vivíamos um período, depois da Segunda Guerra Mundial, vivíamos um período de Guerra Fria. Uma luta constante, ideológica, entre União Soviética e Estados Unidos. Esses dois blocos econômicos, os mais fortes do período, estavam sempre lutando ideologicamente e mostrando forças, certo? Então, cada vez mais, esses dois países queriam aliados, certo? Por isso, essa é a parte mais importante, porque ela é que explica todo o processo desse assunto, certo? Primeiramente, a gente vai entender um pouco sobre a questão do alinhamento do Brasil para com os Estados Unidos da América, certo? Por quê? Porque os Estados Unidos precisavam dos países latino-americanos. E eles precisavam de apoio, precisavam de que esses países pagassem juros a eles, que assim eles ficavam mais fortes financeiramente. E esses outros países, e aí a gente fala dos benefícios, e esses países latino-americanos, eles também precisavam dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles eram países pobres, exemplo do Brasil. Eles precisavam de dinheiro, certo? Eles precisavam de dinheiro. E os Estados Unidos precisavam de mão de obra também para a implantação de suas multinacionais pelo mundo. E era o que acontecia. O que é que os países pobres queriam? Queriam indústrias para gerar emprego, gerar dinheiro. E os Estados Unidos mandavam suas multinacionais para esses países. E assim
foi se formando cada vez mais essa aliança entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. E não foi diferente com o Brasil. Tá? Porém, o que os Estados Unidos queriam mesmo nesse período aí de Guerra Fria era que esses países dissessem não ao socialismo e sim ao capitalismo. Por quê? Porque se eles dissessem sim ao capitalismo, iria entrar cada vez mais dinheiro nos Estados Unidos, e foi assim que aconteceu. Temos aí os Estados Unidos hoje disparado a maior economia do mundo, certo? E já se eles dissessem sim ao socialismo soviético, ao socialismo da União Soviética, e enfraquecer mais ainda os Estados Unidos, que fazia fronteira com a região latino-americana onde estavam esses países. Tá? Então eles tinham que dizer não ao socialismo, eles tinham que dar apoio aos Estados Unidos para que os Estados Unidos dessa forma ficassem cada vez mais fortes. Okay? Porém, tivemos diversas opiniões dos presidentes que passaram no Brasil nesse período, em relação a alinhamentos ou não de blocos econômicos aqui no Brasil. Tá? Aí temos o alto escalão da política brasileira na Guerra Fria. Por quê, professor? O alto escalão da política brasileira estava na Guerra Fria. Se a Guerra Fria era algo que tinha lutando contra um ou outro, os Estados Unidos e a União Soviética. Por que esse alto escalão brasileiro da política brasileira estava metido na Guerra Fria? Porque, pessoal, eles estavam sempre lutando, uns de um lado, outros de outro, nas ideias, nos ideais da Guerra Fria, certo? Uns defendiam o alinhamento com os Estados Unidos, outros não defendiam. Outros defendiam que o Brasil fosse um país independente. Já outra parte defendia uma aproximação maior com a União Soviética. E assim foi feito, basicamente foi feita a política brasileira desse período de 1945 até meados de 1970, certo? E é disso que a gente vai falar nesse capítulo, é disso que a gente vai se aprofundar nesse capítulo, certo, pessoal? No mais é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.